Vamos lá? O livro, cadê o livro? Hoje vai ser em Colossenses capítulo 3. O livro que contém livros, o livro que é o primeiro livro que foi impresso no mundo, o livro que é uma biblioteca, a palavra de Deus, a autoridade suprema em matéria de religião. Colossenses capítulo 3, você que está em casa também pegue a sua Bíblia, vamos acompanhar esta leitura. Já que fostes ressuscitados com Cristo, um fato acontecido, já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não as que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vós vos manifestareis com Ele em glória. Portanto, diante de tudo isso, eliminai vossas inclinações carnais, como seja a prostituição, a impureza, a paixão, desejo mau e a avareza, porque isso é idolatria. E por causa dessas coisas vem a ira de Deus aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando vivieis nestas coisas. Mas agora, livrai-vos de tudo isso, da raiva, do ódio, da maldade, da difamação, das palavras indecentes, do falar. Não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com as suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nesse caso não há mais grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim, Cristo é tudo em todos. Então, como santos e amados, eleitos de Deus, revesti-vos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como Cristo perdoou, também perdoai. E acima de tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele ao Deus Pai. Amém? Que Deus aplique esta maravilhosa palavra em nossos corações. Só uma leitura dessa, um texto como esse, já seria aqui a mensagem completa. A palavra de Deus é a mensagem, é a profecia verdadeira, é a palavra. Então, nós que já cantamos, que já oramos, alguns já entregaram os dízimos, outros daqui a pouquinho, e agora, corações abertos. Pai da glória, eu me humilho diante da Tua presença, sabendo que a palavra é vida, sabendo que a palavra humana não produz o resultado. Por isso, Pai, eu te imploro, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, misericórdia da vida dos meus irmãos, que toda displicência, toda distração,
toda estratégia maligna para tirar alguém com um telefonema, com uma coisa importante para resolver, com algo que precisa ver agora no celular. Meu Deus, no nome de Jesus, Pai, traz cativa cada mente ao Senhor. Como disse para mim uma pessoa esses dias que, eu estava assistindo pela TV, mas a gente assiste, daqui a pouco acontece uma coisa e a gente se distrai, quando menos espera, o culto acabou e a gente nem viu. Oh meu Deus, tem misericórdia, Senhor, tenha compaixão de todos nós, pois oramos confiados no Senhor, para a tua honra e glória. Amém, Jesus, amém, Pai. Meus irmãos, que privilégio nós podermos estar reunidos neste dia, nesta manhã. O nosso tema para esta manhã é o eu, água fria. Obrigado, irmão Joel. Não vou medir com a régua hoje não, mas é bom ter uma régua no púlpito, né? Água fria no avivamento. Como reavivar, como reverter esta água fria que é jogada no avivamento a cada dia, a cada hora? Escolhemos para esta manhã 2 textos, o primeiro que já lemos e o segundo que leremos em algum momento, 1 Coríntios 15, 36. Os que têm vindo à igreja normalmente nos domingos pela manhã, sabem que esta é a 3ª mensagem voltada para este tema, avivamento. No último domingo de fevereiro, nós falamos sobre o dom que dá dons. Começamos apontando para a gloriosa pessoa, o Espírito Santo. Ele é o dom, ele é o presente para quem se converte. Pedro, pregando, ele vai dizer isso: olha, se converta e você vai receber o dom. Essa pessoa que antigamente vinha, usava Gideão, usava Sansão, e usava um dos seus profetas, um dos seus servos, ele agora veio como um presente, e ele fica na vida daquela pessoa que se entrega para Deus, que se entrega para Jesus. Esta pessoa que recebe o Espírito Santo, ela recebe dons, e a Bíblia vai nos trazer então 4 listas de dons, e nós destacamos especialmente os dons mencionados em Corinto, a igreja de Corinto, que são aqueles 9 dons, e estes 9 dons, eles estão divididos em 3 partes. Primeiro, começando com os dons do saber, e aí temos a palavra da sabedoria, da ciência e o discernimento de espírito. Depois, os dons de poder. As pessoas gostam mais deste, e Satanás muitas vezes ele destrói, joga água, exatamente fazendo com que essa pessoa que Deus usou para realizar uma cura, e Deus usou mesmo para fazer uma operação de milagres, e essa pessoa que Deus capacitou com fé, daqui a pouco já não está mais com fé, e já não está mais Deus mandando, mas ele começa a fazer teatro, e ele começa a inventar, e aí ele começa sendo mentiroso, e de mentiroso Satanás gosta, porque é uma porta aberta para ele entrar, porque meia verdade é uma mentira completa, e lamentavelmente no meio cristão a gente vê muitas meias verdades, pessoas que foram poderosamente usadas por Deus, mas que se deixam enveredar pelo caminho do orgulho, da vaidade, da exaltação pessoal. E junto com isso vem os dons da inspiração, os dons do falar.
E aí temos a profecia, que o texto está se referindo à pregação da palavra. Temos a variedades de línguas, e elas vêm de 4 fontes. Elas podem vir como um dom de Deus para revelar a palavra a quem não conhece. Pode vir como uma forma de decorar, pode vir como uma perturbação mental, e pode vir como consequência de possessão demoníaca. Bem, as pessoas ficam impressionadas e se confundem, porque no livro, na Bíblia, aparece 3 vezes, e apenas 3 vezes, onde pessoas estão falando em línguas. Nas 3 vezes, as pessoas que ouvem sabem o que é que está sendo dito. E por que aconteceu 3 vezes no livro de Atos? Aconteceram 3 vezes porque Deus queria mostrar que o evangelho dele era para Jerusalém, Guarujá, mas também para Judeia e Samaria, São Paulo e Brasil, e para os confins da terra. Por causa disso, aconteceu 3 vezes. Quando nós pensamos no avivamento que tem se repetido ao longo dos séculos, o avivamento sempre acontece depois de uma grande crise espiritual, quando existe um grande envolvimento do povo com a idolatria, quando a igreja está fria, quando a igreja demonstra falta de temor a Deus, quando a igreja começa a se esvaziar, quando os filhos dos crentes começam a não ter prazer de continuar como crentes, e fica apenas a religião dos meus pais. Quando a igreja começa a aquecer ao mundo e se adequar ao mundo, então, um momento de grande crise, parece que a igreja morreu. Deus faz a igreja ressurgir das cinzas, como vimos recentemente no mês de fevereiro, um momento de grande avivamento, acontecido nos Estados Unidos, em uma universidade, Esbury. Esta universidade, fundada em 1890, ou seja, 100 anos depois de Wesley, Deus usou um evangelista também chamado Wesley para fundar esta universidade nos Estados Unidos. E esta universidade recebe o nome daquele que trouxe o metodismo para os Estados Unidos, Francis Esbury. Portanto, o nome da universidade é o nome deste fundador. Este avivamento aconteceu mais uma vez naquela universidade, depois de tantos outros. E algumas pessoas dizem, não foi avivamento, porque não teve a manifestação do falar em línguas, das profecias, das visões, dos sonhos, das chamadas para receberem a cura, das campanhas para levantar valores, e assim por diante. Mas se avivamento é o que a Bíblia diz que é o retorno para Deus, que é o reaquecer da alma, que é voltar a colocar o Espírito Santo no trono, Jesus no trono, quando o Espírito Santo traz Jesus para o trono, o que houve lá? Houve pregação do Evangelho, houve ali momento onde as pessoas perceberam um trabalhar de Deus na maneira em que louvavam dia e noite. Não sei quantos assistiram, mas assisti muitos dos cultos, e isso se repetiu e se repete ainda hoje, e foi manifestado o testemunho de confissão de pecados, de pessoas voltando para Deus. E depois daqueles dias, e tem acontecido ainda, batismos em diversos lugares. Portanto, quando pensamos no avivamento que Deus quer, estamos falando de Cristo sendo trazido para o centro. Estamos falando de que reacende no nosso coração, no coração do crente, reacende aquele amor, aquele gozo, aquele prazer por louvar a Deus.
As pessoas demonstram a sua contrição, o seu arrependimento. As pessoas começam a tomar atitudes, como muitos lá que viviam no homossexualismo e que deram testemunho dizendo: estou abandonando, estou começando uma nova vida, descobri o propósito de Deus para a minha vida. E assim a pregação vai causando mudança, e os crentes começam a ter um desejo de buscar a santidade. Eu coloquei de forma resumida aqui alguns resultados do avivamento que mencionamos no domingo passado. Eu quero ler com vocês alguns. Eu coloquei aqui no domingo passado 11, hoje trazendo apenas um resumo de 8 resultados do verdadeiro avivamento. Vamos comigo? Uma leitura. Primeiro, consciência viva de corrupção interior que afasta a autossuficiência. 2, renovada apreciação da grandeza e majestade de Deus. Terceiro, cadê vocês? Descoberta do propósito dele para a minha vida. Quarto, renovada urgência para completar a tarefa que Jesus deixou. Quinto, pedido pelo controle do Espírito e, consequentemente, alegria espiritual. Sexto, esforço pela busca da santificação. Sétimo, indescritível vontade e prazer de orar. Oitavo, pecadores vêm a Cristo arrependidos. Quando a igreja ora, quando o povo de Deus busca de fato o avivamento, Deus vai fazer o milagre primeiro dentro, mas também fora. Fui pastor da igreja do Jardim Assunção, onde fiquei lá 17 anos, voltaremos agora próximo domingo para pregar no aniversário daquela igreja. Mas aquela igreja tinha, em algum momento, 40 membros e apenas um jovem. E naquele ano, especialmente no ano de 89, eu tinha uma oração que Deus desse jovens àquela igreja, que Deus reavivasse aquele povo, um povo maravilhoso, querido, mas de muita idade, com muitas limitações. E Deus me deu a graça de separar, especialmente as sextas-feiras à noite, para passar as noites na igreja. E o clamor a Deus pela salvação de almas. Em uma daquelas sextas-feiras à noite, antes de começar a minha vigília pessoal, passei de ônibus vindo da Penha para a igreja. Passei de ônibus na praça chamada Praça da Toco, onde vi uma grande multidão de jovens, números de pelo menos 2, 3 mil jovens a cada noite. Havia uma discoteca famosa chamada Toco, e na praça da Vila Matilde, jovens vinham e lotavam aquela praça, de todo tipo de droga e tudo que se pensasse ali acontecia. Uma praça parecendo essa nossa aqui na 14 bis. E ao voltar para a igreja, aquela noite de oração ficou consumindo a minha alma. E eu disse: mas Deus, como poderíamos fazer alguma coisa ali? E Deus me deu a estratégia de, a partir da terça-feira seguinte, antes da vigília, das 9, que era a hora que o povo chegava, das 9 às 11 horas, ficar ali no meio deles, pregando o evangelho, distribuindo literatura. E Deus me deu a graça de fazer isso 1 mês, 2, no terceiro mês, Deus foi juntando pessoas. E meus irmãos, Deus fez uma maravilha. Uma das vezes, terminou aquela evangelização na praça, eu fui para casa e entrei na igreja. 1 para 2 horas da manhã, chegou um carro com mais 4, o motorista e mais 4 pessoas. O motorista lá na praça viu uma pessoa endemoniada, uma jovem endemoniada. E juntaram aqueles 4 jovens e trouxeram aquela moça endemoniada, porque pegaram o endereço do folheto da igreja. E então eles bateram no portão e eu abri a porta e eles entraram. E aquela moça então foi trazida. E ali oramos e Deus teve misericórdia, Deus libertou aquela moça. Aqueles 5 jovens,
o irmão Sérgio e 5 jovens tomaram a decisão por Cristo, e Deus foi sendo misericordioso, e eu que estava sozinho, agora juntava 20 jovens, que estavam ali também cantando, cada um com seu pandeiro, com seu violão, pessoas, filhos desviados do evangelho que estava por ali, e Deus foi nos abençoando, de tal forma que aquele círculo ia crescendo, e as pessoas iam participando. Bem, são muitos milagres, dentre eles o dia em que o Emerson e o Jefferson foi na igreja, 2 homens loucamente vestidos, assistiram o culto, e ao final eu falei sobre a volta de Cristo, e ao final eles disseram: não, mas eu estou muito jovem ainda, só viemos aqui na igreja, mas não queremos, quando ficarmos velhos talvez. Isso foi no domingo. Na sexta-feira seguinte, quando eu cheguei lá na praça, a praça estava alvoroçada, porque o Jefferson, ele procurou uma moça que estava fumando, e se adiantou para aquela moça, com aquela moça, e o namorado da moça viu, e aquele rapaz foi abordado, porque estava se adiantando com a moça, levou na brincadeira, e o namorado daquela moça sacou uma arma e atirou nele alguns tiros, e ali na praça mesmo ele veio a morrer. E na segunda-feira parece que a praça estava na casa daquele rapaz, no velório, onde eu pude pregar. Meus irmãos, eu não tenho o número de quantas pessoas foram batizadas vindas da Praça da Toco. O fato é que Deus, pela sua misericórdia, fechou aquela discoteca. Hoje você vai lá onde era a discoteca há mais de 15 anos, lá tem uma igreja. Deus fez o milagre, Deus faz quando a igreja entra em oração. Resultado zero, o que? Zero do pecado, zero da minha vontade, zero da minha ação, para que Deus possa fazer o trabalho dele. Então, quando nós olhamos a história dos avivamentos, vamos ver que Deus realizou e usou muitos homens ao longo dos séculos. Nos lembramos do ano de 1500, quando Deus usou Lutero, e aí colocamos outros homens e outras datas e outros locais onde Deus provocou, realizou o grande avivamento. Meus irmãos, quando falamos isso, você pode dizer: ah, pastor, mas tudo isso é depois do ano de 1500. Eu quero trazer para você uma palavra de alguém que viveu bem antes, lá pelos anos 300, estou falando de Basílio de Cesareia. Este homem é chamado de São Basílio, porque até os anos 300, a igreja católica ainda estava no processo de desvio, e lá tínhamos sim servos verdadeiros, e que lamentavelmente foram se desviando, assim como chamam São Pedro, como chama Santa Maria, também a este chamavam de São Basílio de Cesareia. Mas veja o que este servo de Deus disse, vamos ler comigo todos juntos? A santidade não existe sem o Espírito Santo, a santificação é um processo gradual. À medida que você vai se aproximando do Senhor, pela leitura, prática e conhecimento da sua palavra, pela vida de oração e consagração de sua vida, você vai se tornando naturalmente mais semelhante ao Senhor, até atingir a estatura de varão perfeito, como é Jesus Cristo. E aí ele cita a palavra de Paulo em Efésios, todos juntos? Até que cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então este homem, lá nos primeiros anos do desvio, ainda se mantinha e procurava seguir o que a palavra dizia. Por falar em Basílio de Cesareia, quero fazer um parêntese aqui com a outra frase muito célebre, uma frase famosa dele. Olha o que ele disse, podem ler comigo? Não é possível tornar o inferno atraente, então o demônio torna atraente o caminho que leva até lá. O que é avivamento?
quando eu estou consciente da realidade também do inferno. Quando Satanás joga água fria, as pessoas ficam cegas e não percebem que este caminho atraente vai levar à morte. Então, amados irmãos, quando falamos em avivamento, estamos dizendo, primeiro, é a promessa de Deus para a igreja. Segundo, é uma necessidade para a igreja. Terceiro, a igreja deve buscar o avivamento ansiosamente. E quarto, quando a igreja busca o avivamento, os resultados interiormente e exteriormente vão começar a acontecer. Bem, tudo isso é um pequeno resumo. Hoje pela manhã o nosso tema é eu, água fria no avivamento. O eu, água fria no avivamento. Como reavivar? Meus amados irmãos, o grande problema é quem é que está no trono do meu coração. Desde o início, quando Deus fez o homem, este é o grande problema. Deus pegou o homem do pó da terra Deus fez uma estátua. Esta estátua Deus soprou o seu espírito, e a soma da parte material mais a parte espiritual é igual à parte emocional. Corpo mais espírito é igual à alma, a pessoa, o eu. Antes do pecado, quem estava no trono do coração humano era o espírito. O eu e a carne obedecia. O pecado trouxe o eu para o trono. Depois disso, a carne e o espírito passaram a ser escravos do eu. Até que finalmente a pessoa se entrega para Cristo, o eu morre. E quando o eu morre, o espírito volta a dominar. Avivamento acontece quando o espírito volta ao trono, quando ele volta a tomar, a assumir o seu lugar. É por causa disso que Paulo usa estas palavras. Vamos ler juntos? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. A proposta do evangelho é morte para o eu. Não tem conversa, não tem meio termo. Ou mata o eu, ou você será morto por ele, morta por ele. O mesmo Paulo então vai dizer o texto que nós lemos: se já ressuscitastes, é verdade, você já ressuscitou, já é salvo, já se entregou. Se já, você já ressuscitou, não é mais um morto para viver como morto. Se já ressuscitou com Cristo, mantenha o pensamento nas coisas do alto, eleve a sua cabeça, busque as coisas de cima. Pastor, como é que isso acontece? Todos nós, antes de sermos crentes, éramos zambuzeiro. Romanos 11:17, éramos planta ruim, planta espinhenta, não agradável a Deus. Na hora que a gente se converte, a gente nasce de novo e é transformado numa oliveira. Neste momento, quando somos transformados em oliveira, nós somos batizados no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? É quando esta oliveira, agora nós transformados, somos colocados na videira que é Cristo. Ser batizado no Espírito Santo é ser colocado no corpo, na família de Deus. Neste mesmo momento, quando você entra na família de Deus, ou seja, quando a oliveira é colocada na videira, também a videira passa para a oliveira, ou seja, a seiva do Senhor
passa para nós. Ou seja, nós não apenas passamos a habitar em Cristo, mas Cristo também passa a habitar em nós. Queridos irmãos, a morte do crente não é algo para acontecer no futuro. A morte do eu não é um esforço para acontecer. Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Não é vou estar ou estarei. Já estou, é no passado, desde que me converti. Estou no presente, crucificado com Cristo. No livro então de Romanos capítulo 6, versos 3 ao 5, ele diz: todos nós fomos batizados em Cristo, ou seja, nós agora fomos colocados nele. E aí essa frase maravilhosa que o próprio Paulo repete: sepultados com Cristo pelo batismo, ressuscitados para a novidade de vida. Ou seja, na cruz, eu e você estávamos lá. Na ressurreição, eu e você também estávamos lá. O que é que nós cristãos precisamos fazer? Precisamos saber, estamos aqui relembrando isso. Precisamos não só saber, mas nos considerar como mortos. E mais do que isso, precisamos nos apresentar a Deus e ao mundo como mortos para nós mesmos. Queridos irmãos, este foi o diferencial. Este foi aquilo que fez este homem de Deus, George Miller, ser um instrumento nas mãos de Deus. E perguntaram para ele: qual o segredo? Qual o segredo de tantas conquistas, de tantos milagres, dos orfanatos, das pregações? Qual o segredo? E ele disse: o segredo é que um dia George Miller resolveu morrer. Não é coisa fácil, mas a falta da morte do eu é água fria no avivamento. Como ele mesmo disse: se quiser viver em santidade, terá que acordar o espírito para matar o eu. Querida igreja, queridos irmãos, eu pergunto a vocês e a mim mesmo: será que o meu entusiasmo por Cristo está tão forte como era no passado? Será que a minha disposição para pregar o Evangelho, para viver o amor de Deus, será que está tão grande como era no passado? Será que o eu está nos dominando? Basta perguntar quanto tempo passamos na TV, quanto tempo passamos na internet, quanto tempo passamos nos jogos, nas brincadeiras, nas conversas, e quanto tempo passamos em oração, quanto tempo passamos buscando a Deus. Sim, ter sido morto é um fato, porém o eu é como aquele João teimoso, que a gente joga ele no chão, mas ele levanta. Ou você coloca o pé no pescoço, como diz Paulo, esmurra o meu corpo. Qual é o grande problema? O grande problema é que nós temos 3 inimigos. Primeiro grande inimigo, a nossa carne. A nossa carne é a escrava, ou do espírito ou da carne. Lamentavelmente a nossa carne só busca o que é prazeroso à carne, ou seja, contrária a Deus. Mas a carne, ela tem os seus assessores, o mundo e o próprio Satanás. A Bíblia vai então nos dizer que Satanás anda bramando como leão, procurando a quem possa tragar. De tal forma, irmãos, que nós como servos de Deus podemos escolher ou dar lugar à carne, ao mundo e a Satanás,
ou dá lugar a Jesus, ao Espírito Santo, a palavra de Deus, a oração, porque Paulo também vai dizer em Romanos 8, ou você se inclina para a carne e é carne, ou você se inclina para o Espírito e é do Espírito, mas os que se inclinam para a carne não podem agradar a Deus. Vocês lembram da ilustração dos 2 leões? Colocamos então um leão aqui deste lado, a nossa esquerda, e o outro aqui à nossa direita. E deixamos estes 2 leões separados durante 15 dias. A diferença é que este leão aqui da minha direita, ele recebe comida, ele recebe banho de sol, recebe vitamina. O de cá não recebe nada. E depois então de 15 dias, vamos colocá-los aqui ao meio para uma briga. Qual dos 2 vai ganhar esta briga? O que você acha, irmã Mônica? Não sabe? Qual você acha que vai ganhar, irmã Iraci? O alimentado vai ganhar? Quantos concordam com a irmã Iraci que o mais alimentado vai ganhar? Uma boa parte. Quantos acham que o outro sem alimento é que vai ganhar? Outra boa parte. Gente, vou aumentar, ao invés de 15 dias, 1 ano. 1 ano. Esse aqui recebe tudo e esse aqui não recebe nada. Qual dos 2 vai ganhar? Ei, Jesus, alimentado, irmãos. É uma batalha espiritual. Se você alimenta o eu, é água fria para o espírito. Então a grande questão é: para que lado eu estou me pendendo? A depender do lado para onde eu pender tem consequência. Qual é a consequência de pender para o espírito? Vamos lá comigo, todos juntos, quero ouvir vocês. Pender para o espírito, a consequência, vamos lá, primeiro, vida vitoriosa sobre o pecado. É mais tentado, mas peca menos. Alguém perguntou esse dia: quem é que peca mais? Quem ora mais ou quem ora menos? Quem ora mais é menos tentado, é mais tentado e peca menos. Vitória, vida vitoriosa sobre o pecado. Segundo, vamos lá, testemunho do Espírito Santo. Sim, Jesus, este é selado, este é nosso. Quando o Espírito Santo não está mais testemunhando, a pessoa começa a ter dúvida da salvação, e se não se corrigir, a coisa vai complicar. Terceiro, fruto do Espírito. Quarto, direção do Espírito. Quinto, capacitação com dons espirituais. Sexto, resultados milagrosos. Deus vai começar a fazer vida empedernida. Aquele homem como Nabucodonosor, que não quer nada com Deus, vai vir desesperado: eu quero, me ajuda. Mas também tem o oposto, o se inclinar para a carne. A inclinação da carne é morte, e a inclinação da carne vai trazer disciplina. Assim como a igreja local precisa ter disciplina, e aos que gostam da eclesiologia, a disciplina se dá em 3 formas. Primeiro, formativa. Quando eu estou pregando aqui, eu estou formando, estou ensinando. Vamos ter a escola bíblica dominical daqui a pouquinho. Isto é a disciplina formativa. Mas chega a hora da disciplina corretiva. Agora é a hora do tete a tete. É a hora da conversa, é a hora da visita. É a hora, meu irmão, você tem certeza que vai continuar assim? Hoje, por volta da madrugada, de 2 horas por aí, estava mandando mensagem para pelo menos 20, 30 pessoas conhecidas. Você vai continuar assim? Tem certeza? Está certo disso? Escolhe fazer do teu jeito. Mas vem a disciplina cirúrgica, assim como tem na igreja local.
tem também no reino de Deus, para aquele que deliberadamente, descaradamente toma a decisão: eu não quero mais. Deus não vai levar para o céu quem toma a sua decisão. O livre-arbítrio o ser humano nunca perde. Ele tinha antes de se converter, e continua com o seu livre-arbítrio. No dia que ele escolher, eu não quero mais Deus, Deus não está obrigado a salvar quem escolhe não querer. Foi salvo porque escolheu querer. Então a salvação não se perde, mas ela pode ser desprezada, e são muitos que desprezam a salvação. De tal forma, irmãos, que a disciplina começa de forma positiva. O ensino, a exortação, a advertência, a repreensão, o castigo e a disciplina, a culpa total, a cirúrgica exclusão. Quem é que pode disciplinar uma pessoa? A pessoa que se afasta de Deus, ela abre uma janela. Primeiro, Deus disciplina porque quer corrigir o seu filho. Hebreus 12 diz que Deus corrige ao filho que ama, porque ele tem propósito, ele quer que o filho seja mais agradável a ele, mais obediente. Pais que não disciplinam os filhos, mais tarde vai ter quem discipline. Quando a pessoa não ouve, Deus permite que esse tal seja disciplinado, açoitado por Satanás. Deus permite que homens, pessoas se levante para trazer situações na vida daquele que é um servo. Deus permite que a enfermidade venha. Deus permite que a igreja faça, porque quando uma pessoa é excluído da igreja, é porque já foi excluído do reino de Deus há muito tempo. A própria pessoa começa agora a se disciplinar, a se martirizar. Como assim? Com a depressão, com o sentimento de culpa, com a falta de alegria, com a falta de prazer. Eu estou morto, apesar de ainda estar respirando. Perdi a alegria, perdi a certeza da salvação. Eu não tenho mais o testemunho de Jesus sobre a minha vida. Que coisa triste quando o crente entra neste momento da disciplina. A coisa vai complicando, e vem situações que chamamos de opressão maligna, no trabalho, na saúde, na família, na vida interior. A pessoa não consegue mais dormir, como atendi alguém aqui recentemente. Líder de igreja há muitos e muitos anos, mas perturbado com Satanás. Pastor, toda noite ele vem e se senta à beira da minha cama, e bate panela e levanta, e eu corro para lá e corro para cá. Meu irmão, corre daqui, corre dali, tem alguma coisa errada, corre daqui, corre dali, corre de lá. Sim, pastor, há 40 anos aconteceu alguma coisa, ninguém nunca soube, meus pastores nunca souberam, ninguém nunca soube. Eu sou um presbítero, mas carrego essa dor, esta culpa. Quer se libertar? Vamos começar com o seu pastor. Aquele tal já morreu, mas hoje tem pastor na sua igreja. Quem é? Vamos no caminho de volta, porque é duro, é vergonhoso
Porque encontrei alguém daquela igreja, como está fulano de tal? Ah, o irmão fulano de tal é um exemplo de cristão. Quando se fala em cristão, ali está o irmão fulano. Podemos enganar a muitos. Meu irmão, vai ser difícil confessar, corrigir, mas não confessar e não corrigir é pior. O preço é mais caro. Sim, pastor, houve um dia que eu até fui levado numa casa de feiticismo para tomar um banho. A minha filha me levou, porque era terrível a minha dor, meu sofrimento, a minha angústia. Meu irmão, ninguém nunca soube disso. Pastor, eu não tinha como fazer, era fogo no meu corpo dia e noite. Melhorou? Só piorou, pastor. E é daí para pior, irmão. E cuidado, porque tem coisa mais quente pela frente, senão se corrige. Estou aqui contando de um, de muitos e muitos. E não é só de jovens, não. Bem, nosso relógio corre. O que é que nós podemos fazer para reverter esta água fria que esvazia, que mata o avivamento? Vamos lá, pega a sua Bíblia aí, capítulo 3. Como manter o avivamento? O apóstolo Paulo vai dizer, versículos 1 e 2, primeira coisa, você precisa priorizar o reino de Deus em sua vida. Esse é o segredo. Já ressuscitou? Então busque as coisas de cima. Faz um propósito. Faz um propósito. Não brinca não. É coisa 24 horas vezes 7 dias por semana. Segundo lugar, você precisa entender que você é um parceiro de Cristo. Você agora está em Cristo e Cristo está em você. Versos 3 e 4. Pois morrestes, a vossa vida está escondida com Cristo, você está lá com Cristo. E quando Cristo se manifestar, também você vai se manifestar com Ele na glória. Então você agora é um em Cristo. Cristo vive a vida dele através de você. Cristo ainda tem corpo físico, sim ou não, irmão Ju? Está mais moreninho. Ei, irmão Ju, Cristo tem corpo físico ainda? Cristo ainda tem corpo físico, irmãos. Sou eu, é você. Eu e você somos o corpo de Cristo. Glórias a Deus. Terceiro, como reverter a força do eu? Matando as tentações da carne. Versos 5 e 6. Eliminai as vossas inclinações. Quais? A prostituição, a impureza, a paixão, o desejo mau, a avareza. Essas coisas traz a ira de Deus. Vocês viviam nisso no passado, mas agora se livra de tudo. Mudança de atitude. Versos 8 e 9. Livrai-vos de tudo isso, da raiva, do ódio, da maldade, da difamação, palavras indecentes. Não minta, pois vocês já vos despistes do velho homem com as suas ações. E agora o que é que vocês têm que fazer? O que é que vocês têm que fazer? Verso 10. E vos revistais do novo homem que se renova para o pleno conhecimento daquele que o criou. Isso é para todo cristão. O que é que vocês têm que fazer? Vocês agora têm que adotar um estilo de vida de que forma? Verso 12. Revesti-vos de todo o coração, de coração cheio, de quê? Porque a vida cristã não é só negativa não. Agora é a hora de colocar compaixão, se compadecer com quem está sofrendo, bondade, humildade, mansidão, procure suportar, procure perdoar, procure se encher do amor. Como
reverter. Meus irmãos, avivamento não é um lugar onde se chega, é uma forma como se vai, é estilo de vida. Santificação não é um acontecimento, um lugar onde se chega. Santificação é estilo de vida, é a forma como se vai. Você não quer que o avivamento se apague, você não quer que a santificação deixe a sua vida. Aqui estão pelo menos 5 atitudes que nós precisamos colocar em prática para que o avivamento verdadeiro se mantenha e progrida, para que vejamos os resultados de Deus. Amém? Que Deus nos ajude.